Olá, senhoras e senhores, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos. Você está aqui na Nova Concurso. Sou o professor Dorival Conte Júnior, está aparecendo o GC aqui embaixo. Língua portuguesa é o assunto. Bom, na verdade é o seguinte, gente, isso aqui, vamos gravar aqui um vídeo para vocês no sentido de mostrar a língua portuguesa nos concursos públicos. Então, deixa eu explicar aqui para você como é que vai funcionar, para você ficar conosco aqui, você entender exatamente o que é esse vídeo aqui. Nós separamos os principais editais, os principais concursos no Brasil inteiro, as principais bancas examinadoras e verificamos os editais de língua portuguesa em todas essas bancas, né? Todos os níveis de cargos, nível médio, fundamental, nível superior. E o que nós percebemos é uma quantidade de matérias da língua portuguesa que são questionadas comumente. Então, independentemente da banca, a forma de questionamento, então nós resolvemos mostrar isso para vocês, que é o tal do português para concursos. Legal? Vamos comigo aqui que eu vou mostrar como é que vai funcionar aqui. Ó. Você está aqui ó, no português para concursos e a nossa ideia aqui é trazer para vocês aqui embaixo os principais assuntos. Tá? Os principais assuntos da língua portuguesa em uma prova de concurso público. Não tem mágica nenhuma, não é nada disso, é só um direcionamento que a gente quer dar para vocês aqui, no sentido de você estudar corretamente. Separamos aqui diversas bancas examinadoras, as principais, como o VUNESP, Fundação Carlos Chagas, Fundação Getúlio Vargas, Fundação Sesgran Rio, IBAN, IBFC, CESP, Sebrasp, são as principais bancas e, lógico, algumas outras bancas também, mas a gramática você vai perceber que a forma de questionamento nas provas, elas são muito parecidas. Vamos ver as matérias mais cobradas em provas de concurso público no que tange ao aspecto da língua portuguesa. Bom, eu vou pegar primeiro aqui o edital base de língua portuguesa, que tem na maioria dos concursos. Você que presta concurso sabe muito bem, que você vai olhar esse edital aqui, ó. Você vai ver que classes de palavras, por exemplo, o item 1 cai bastante, quer dizer, é muito questionado, colocado nos editais, né? Depois aqui, sintaxe da oração e do período, eu vou fazer uma demarcação aqui para vocês, ó. Por exemplo, na parte 1 aqui, ó, classes de palavras, tá? Vamos dar uma olhadinha aqui, ó. Preste atenção no seguinte, a maioria dos editais, ela coloca isso aqui, ó. Emprego e sentido, tá? Olha lá, emprego e sentido que imprime as relações que estabelecem. Então, vejam só, quando isso aparece no edital, a banca não vai questionar o que é, né? Não vai questionar conceito, tá? Então, apareceu aqui emprego e sentido, então, por exemplo, eles não vão te perguntar, olha, candidato, o que é, né, o que é um substantivo, por exemplo, o que é um adjetivo, um advérbio. Não, isso não aparece, tá? Isso é conceito. Então, quando eles colocam isso no edital, é porque eles querem saber se você consegue ó, identificar, tá certo? Essas classes de palavras, né? Se você consegue encontrar essas palavras dentro de sempre nós vamos ter um contexto, tá? Então, nunca vai ser questionado uma palavra solta lá no meio da folha, isso não acontece em provas, tá? Então, essa parte de classes de palavras, nós vamos ter sempre contexto, aí você vai identificar ou encontrar essas palavras. Tá, então não estudem, eu vou mostrar aqui para vocês, tá? Mas não estudem o que é, sabe? Aquela coisa de escola que a gente aprendeu na escola, né? O que é isso, o que é aquilo. Não façam isso, nós vamos estudar aqui de uma outra maneira. Depois a gente tem aqui, ó, um pouco mais abaixo, sintaxe da oração do período que vem junto com termos da oração. Fica aí que eu vou mostrar para vocês passo a passo isso, tá? Eu vou só um apanhado geral, depois vou diferenciar um a um aqui, para você acompanhar. E vem a parte que a gente tem certeza absoluta que tem em 99% dos concursos que são, né, olha lá, concordância, regência, colocação, a crase e a pontuação. Tá? Isso aqui é certeza absoluta. Isso aqui não tem para onde fugir. Vamos pegar aqui classes de palavras primeiro, o que você tem que saber de substantivo. Emprego e como identificar. Então, por exemplo, essas duas frases como exemplos aqui, ó. Olha só, eu tenho que olhar para a frase, por exemplo, frase 1, e tenho que olhar
identificar que esse cara que está aqui é um substantivo. Aí você vai dizer, mas como é que você sabe, né, que ele é um substantivo? Eu sei que ele é um substantivo por causa desta palavra, que é um determinante anteposto. Então, quando você for estudar substantivo, você que nunca viu não sabe como encontrar um substantivo dentro de um contexto, né, ou faz tempo que você não faz isso, você se esqueceu, então você presta atenção num detalhe, você vai colocar um artigo anteposto caso essa palavra não tenha um artigo antes. É diferente dessa frase 1 que ela aparece com o artigo as, tá vendo aqui, ó. Né? Então o que significa? Esse artigo, a gramática dá um nome, ela chama isso de determinante. Ó, é o nome que deram, tá? O que faz essa palavra? O determinante, ele transforma a palavra que está pós-posta a ele em um substantivo, tá? Então essa mocinha que está aqui, ó, ela com certeza é um substantivo. Por quê? Porque apareceu um determinante anteposto. E nesse caso o determinante é o artigo. Tá? Não existe só o artigo como determinante, existem outras palavras também. Mas vamos focar aqui no artigo, porque fica mais fácil para você entender. Agora vejam só, esse artigo pode estar implícito, né? Ele pode não aparecer na frase. Aqui, por exemplo, ele apareceu. Né? Aqui ele aparece, ó. Está aqui o artigo, eu estou vendo o artigo. Agora, por exemplo, como é que eu sei que economia também é um substantivo dentro desse contexto? Sendo que não tem nenhum artigo anteposto. Aí eu ponho, tá? Olha lá. Gosto de ler as notícias sobre a economia. Então eu coloco esse artigo anteposto. Olha a frase 2, você vai entender isso. Na frase 2, a gente tem aqui advogado, que é um substantivo, né? Dentro do contexto, olha o artigo anteposto. E a gente tem aqui processo, que com certeza também é um substantivo. Olha o artigo anteposto. Agora, a palavra acesso, aqui, ó, ela também é um substantivo. E olha, não tem artigo anteposto. Então, o que você pode fazer? Você corta, aqui, ó, quero saber se acesso é um substantivo. Vou jogar fora tudo isso aqui. Isso é uma possibilidade, tá? Primeira possibilidade, ó. Já era, joguei fora tudo isso. E agora o que você faz? Agora você põe um artigo antes, olha lá, ó. O acesso ao processo. Tá? Então essa palavra acesso, ela admite um artigo anteposto a ela, portanto é um determinante. Então ainda que o substantivo apareça sem um determinante anteposto, e ele esteja implícito, como é esse caso, ainda assim ele vai ser um substantivo. Ok? Estude substantivo dessa forma. Aí vou te perguntar assim, você já viu alguma questão sobre substantivo numa prova de concursos? Muito provavelmente poucas as vezes, né? Porque o que interessa para eles é outra coisa, mas eu vou mostrar para vocês por que a gente tem que saber substantivo. Por que eu tenho que saber adjetivo? Porque eu tenho que saber a função dele. O adjetivo, por exemplo, nós aprendemos um dia, e está correto, perfeitamente correto, que o adjetivo, a função dele é dar uma qualidade, né? Ó, ele traz uma qualidade a um substantivo. Essa é a função do adjetivo, e é isso mesmo. Então aqui nesta frase, por exemplo, ó, aqui, ó, estudiosos está qualificando, está dando uma qualidade, uma característica ao substantivo candidatos. Então ele tem função de adjetivo aí. Da mesma forma que o aprovados exerce essa mesma função. Ó. Os candidatos estudiosos, os candidatos aprovados. Então, estudiosos e aprovados nesta frase são duas expressões que estão qualificando um substantivo. Portanto, exerce a função de substantivo. Exercem, né? Ambas as funções aqui de substantivo. Aliás, de adjetivo. O substantivo está aqui, tá? Vamos pôr aqui, ó. Esse é o substantivo, tá? A palavra base aí, né? Que vai mandar nessa oração, nessa frase, né? O verbo e o substantivo é os que mandam numa frase. Então, aí, aliás, o substantivo mais ainda, porque o verbo vai concordar com ele aqui, ó, com o núcleo, tá vendo? Esse cara que está aqui é o núcleo do sujeito e o verbo concorda com ele. Então, o substantivo é o cara. Eu vou olhar para o substantivo e falar assim, o substantivo é o seguinte, deixa eu ver se tem alguma coisa aí, junto de você, para te caracterizar. Ele vai dizer, tem sim, ó, olha bem aí que tem.
Tem lá estudiosos, tá vendo? É uma característica, candidatos estudiosos, e aprovados também. Então eu tenho duas expressões, duas palavras, dois vocábulos que estão exercendo a função de adjetivo. Na frase 2, no exemplo da frase 2, a gente tem uma situação que está invertida. O substantivo, olha a importância de você achar um substantivo. Ele está aqui, ó, tá? Ó, esse é o substantivo, é a palavra ministro. E olha o determinante anteposto aqui, ó. Tá vendo? Apareceu lá o ministro, o artigo o. Então nós temos aí um substantivo. Nesta frase, nós temos também o repórter, que é um substantivo, tem um determinante anteposto. Esta palavra pelo é uma preposição, nada mais é do que a soma da preposição a, aliás, a soma da preposição por com o artigo o, que é igual a pelo. Tá? Então, pelo repórter é uma preposição, mas esse o que está aí no finzinho é um determinante, é um artigo. Bom, então nós vamos ter aqui o seguinte, ó, a gente vai ter um substantivo aqui, né? Outro substantivo aqui e temos um outro substantivo aqui, ó. Pronto, identifiquei o substantivo. Como aí o assunto é o adjetivo, eu preciso encontrar algum elemento que esteja caracterizando um desses três substantivos, né? Que esteja trazendo uma qualidade, uma função de qualidade a um desses substantivos. E eu acabei encontrando aqui a palavra entrevistado. Entrevistado é uma característica. De quem? De qual dos substantivos é uma característica? Vem para cá, ó. Veja se o entrevistado foi o repórter. Interpreta a frase, ó. Não foi, né? Então, o entrevistado não foi o repórter. Continua, o entrevistado foi o ministro? Sim, correto. Ah, então tá. Então, este adjetivo entrevistado, agora sim, ó. Vamos cortar aqui. Este adjetivo, ele diz respeito a este substantivo. Ele está concordando em número e gênero. Agora, por que é que a gente tem que saber substantivo e adjetivo? Por que nós estudamos isso? Porque em concordância eles vão aparecer. Vamos para frente, parte de interpretação agora. Ó. Circunstância, gente, significa sentido, tá? Sentido, ó. Apareceu circunstância, você vem aqui e põe sentido. Não precisa estudar o que é um advérbio, né? Para uma prova de concurso, você tem que saber para que ele serve. O advérbio é uma palavra acessória, ele serve para mudar a interpretação de alguma coisa dentro do contexto. Então, por exemplo, né? Os alunos estudam gramática, né? Os alunos estudam gramática hoje. Olha lá, tá vendo? Vamos supor que aparecesse o hoje aqui, ó. Ou então assim, ó, hoje os alunos estudam gramática. Então vejam só, aparece a frase aqui, ó. Vamos dar um exemplo aqui, para ficar fácil, ó. Então, os alunos estudam. Pronto, tá aqui uma frasezinha aqui, ó. Os alunos estudam gramática. Pronto, tá aí. Tá, agora quer ver? Eu quero mudar um pouquinho essa frase, eu quero trazer uma informação diferente para o meu leitor, uma informação que não está na frase. Aí eu posso colocar um hoje aqui, ó. Aí eu estou identificando que essa situação, ela está acontecendo num tempo, né? Como é que eu sei que é no tempo? Ó, hoje. Porque o hoje é um advérbio que indica tempo, ou seja, a circunstância dele aqui é de tempo. Então essa palavra hoje, ela apareceu aqui, ó, só para dar uma incrementada na frase. Então, na verdade, o advérbio ele tem essa função. Tá? Aí você tem as circunstâncias dos advérbios. E o que são essas circunstâncias? Exatamente o que você está vendo aí. Ó. Então você tem advérbio de lugar, advérbio de tempo, aí nós temos advérbio de afirmação, advérbio de modo, advérbio de intensidade, advérbio de dúvida, são os principais, claro. Aí uma dica que eu dou a vocês, aliás não é uma dica, uma orientação, é isso aqui. Ó. Presta atenção nisso aqui. Tomem cuidado com, olha o advérbio de modo, aparece uma coisa bem legal que os candidatos adoram isso, né? Porque parece que é o sempre, né? Aí aparece assim, ó. A maior parte das palavras, né, que terminam em mente, olha lá, esse é advérbio de modo. Aí o candidato decora. Fala, legal, terminou em mente é advérbio de modo, pronto. Aí você vai para uma prova, o examinador joga um certamente. Ó.
É terminado em mente, ó. Mas é advérbio de modo? Ah lá, tá vendo? É de afirmação. Eles jogam realmente, eles jogam efetivamente. Ele joga aqui um indubitavelmente, que a gente não está acostumado a usar essa palavrinha aqui todo dia. Aí você olha aqui, ó. Você fala, olha, está terminado em mente, deve ser um advérbio de modo. Quando na verdade o indubitavelmente é um advérbio de afirmação. Bom, o que eu quero dizer para vocês é o seguinte, como que eu faço aqui? Eu pego essa matéria aqui e faço assim, deixa eu pegar então tudo que é terminado em mente, para eu não confundir com o modo. Então, por exemplo, olha lá, realmente, certamente, efetivamente, decididamente, indubitavelmente de afirmação. Aí aqui embaixo sim, calmamente, tristemente, propositadamente, pacientemente, amorosamente, docemente, escandalosamente, e assim vai. Só que nós temos aqui também, ó, né? A gente tem lá, por exemplo, de dúvida, possivelmente, provavelmente, casualmente. Então, uma orientação que a gente dá aos candidatos é que estudem primeiro esses advérbios que são terminados em mente para você não confundir ou achar que sempre vai ser um advérbio de modo. Tá? Então, substantivo, adjetivo e advérbio. Vamos passar para frente aqui. Ó. Na parte de interpretação ainda, a gente tem as conjunções. O que você estuda nas conjunções? Os sentidos, que são as classificações. Então, você tem lá as conjunções aditivas, adversativas, alternativas, conclusivas, explicativas e assim vai. Depois as subordinadas e tal. Bom, o que você pode fazer aqui? Também uma orientação. Você vai ver que isso vai depender de você, tá? Única e exclusivamente de você. Você pega, por exemplo, as conjunções lá aditivas, tá? Opa, põe para frente aqui, ó. Você pega lá as conjunções aditivas, fala, bom, vou me familiarizar aqui com algumas conjunções aditivas. Legal, aí você monta uma frase, na própria gramática você vai encontrar isso, no nosso material você tem isso, exemplos, né, de frases e tal. E aí o que você faz? Faz substituindo, só substituir uma conjunção por outra. Tá? Para manter aquele sentido, manter o significado, porque é normalmente assim que ele vai perguntar numa prova. Faz isso com todas. Outra orientação que a gente dá aqui para o candidato, você vai pegar uma conjunção que você nunca viu, por exemplo, então você tem que tomar cuidado com ela. Eu vou dar um exemplo para você, faz aqui, ó. Ou aquela conjunção que pode trazer problema. Por exemplo, lá nas conjunções causais, a gente tem uma conjunção que é muito comum, que é o porquê, né, que todo mundo conhece. Ela aparece lá. Acontece que lá nas causais também tem uma outra conjunção, que é o porquanto, que aparece lá que muita gente não conhece. Então você tem que pegar essa conjunção, destrinchar, estudar essa conjunção e outras que você confunde, tá? Então, matéria de conjunção, ó, foca aí na sua telinha, olha bem aí, ó. Dá uma pausa aí no seu vídeo, procura isso daí no nosso material, estuda isso. As nossas aulas, a gente vai ter isso também. Pronomes relativos também, olha lá, ó, que, o qual, a qual, os quais, as quais, né? Onde, cujo, para que serve. Os pronomes átonos, principalmente esses de terceira pessoa, o, a, os e as, lolá, los e las, noná, nos e nas, leu, lies, que são os pronomes que são questionados em provas. E os demonstrativos, aquela coisa do este, do esse, aquele. Tá? Então, de pronomes, começa por aqui, ó, né? Faz isso aí, relativos, átonos e os demonstrativos. Muito bem. Preposição tem sentido também. Eu trouxe aqui alguns exemplos. Você não precisa decorar as preposições, gente. Não é assim que você faz uma prova, hein? Ou melhor, não é assim que você faz, que você estuda de forma mais honesta consigo próprio. Então, você tem que estudar os sentidos das preposições. As preposições têm sentido, sim. Eu trouxe alguns exemplos, né? Então, você vê a preposição está destacada aqui, ó, tá? E ela tem esse sentido aqui, é o significado dela, uma preposição que indica a matéria lá. E aí como é que você faz? Faz a interpretação pelo contexto. Urso de pelúcia, né? Qual é a matéria-prima desse urso, né? De pelúcia? Posse, por exemplo, esse livro é do professor, ó, esse livro é dele. Aí causa o motivo, o cãozinho morreu de fome. Então vejam, não é para decorar as preposições, e sim os sentidos que elas vão imprimir dentro de um contexto. Lembra que nós vimos isso lá no edital, tá? Então, preposição, sentido. Aí nós temos lá os tempos, modos e conjugação dos verbos, principalmente os verbos derivados dos verbos ter, por e aqui, ó, vir e ver, tá? Então, o que você vai estudar aqui, ó? Aquilo que o examinador questiona em prova.
ele vai perguntar tempos e modos de conjugação de verbos. Na maioria das questões ele coloca os verbos derivados, dos verbos ter, por, vir e ver. Então ele vem aqui e coloca, né, por exemplo, ó, aqui ó, mantiveram, né? Olha lá, eles tiveram, eles mantiveram. Você vai perceber o seguinte, que a derivação dos verbos, ou melhor, a construção dos verbos derivados é igual dos verbos primitivos, ele tem a mesma conjugação. Olha para a sua tela aí, ó, veja o que está destacado em vermelhinho aí, tá vendo? Ó? Então, isso aí é a conjugação do verbo. Então, por exemplo, aqui, ó. Aqui, ó. Eu tive, eu mantive. Então, o verbo derivado não é só aquele que tem a mesma terminação, mas ele também tem que ter a mesma conjugação do verbo primitivo. São os 4 verbos primitivos que você tem que tomar cuidado, aliás, com os derivados deles, ó, ter e por, tá? Vir e ver, e depois os derivados desses verbos, os principais. Tudo que você lembrar aí que são derivados desses 4 verbos, ó, ter e por, vir e ver, você coloca aí no seu papel, no seu caderno, numa folha, porque isso aí cai em prova. Parte de análise sintática, sintaxe da oração e do período. Então você vai lá estudar as orações coordenadas, adverbiais, né, subordinadas, adverbiais, substantivas, adjetivas, sempre por meio da palavra-chave, conjunções adverbiais, conjunções integrantes, pronomes relativos. Então você estuda por aqui, tá? Por aqui, ó. Encontrou uma conjunção adverbial, uma oração subordinada adverbial. Encontrou uma conjunção integrante, com certeza você está diante de uma oração subordinada substantiva. Encontrou um pronome relativo, certamente você está diante de uma oração subordinada adjetiva. Tá? Então essas são as palavras-chave. Aqui, ó, termos da oração, essenciais, integrantes e acessórios, essa é a parte de análise sintática. Então você vai lá estudar, identificar um sujeito, um predicado, classificação do sujeito, classificação do predicado. Aqui, ó, no objeto, na parte de objeto aqui, ó, tá vendo aqui? Ó, objeto direto, indireto, complemento, você vai pelo verbo, estuda o verbo, a regência verbal. E a parte dos acessórios ali, a disjunta de nominal, a disjunta de verbal, aposto e vocativo. É claro que você vai ver o conceito de cada um deles para você saber o que é. E eu tenho certeza absoluta que isso aqui você vai encontrar tranquilamente assistindo aqui às nossas aulas, porque nós temos aqui todo esse quadro que você vê, nós temos explicado nas nossas aulas online aqui, tá? Concordância verbal nominal, harmonia entre as palavras, concordância nominal, você não precisa decorar isso, artigos, adjetivos, pronomes e numerais concordam com o substantivo a que se referem. A gente tem que saber, lembra que eu mostrei para vocês o substantivo, agora há pouco, como é que a gente faz para achar? Então, porque o substantivo é o cara numa concordância nominal, né? Então, os adjetivos aqui, por exemplo, os pronomes, são expressões que concordam com o substantivo. É claro que os numerais também, né, como você vê aqui, os artigos. Mas isso aqui nem cai em prova, ninguém vai perguntar artigo ou numeral se está concordando com o substantivo. Se perguntar, todo mundo acerta, né? Porque é bem simples, pela leitura você identifica. É mais o adjetivo realmente com o substantivo que cai mais em tese de concordância nominal. Agora, olha só, concordância verbal, tomem cuidado com os verbos impessoais aqui, gente. São os verbos que não têm sujeito, né? O haver, fazer, no sentido de tempo. O haver, no sentido de existir, ocorrer ou acontecer, são verbos que não possuem sujeito, eles estão sempre no singular. E outra coisa, atenção especial aos verbos acompanhados do pronome ser, porque tem questão de concordância envolvendo isso, tá? Se o verbo é transitivo direto é uma coisa, a concordância, se é transitivo indireto é outra coisa, com a palavra ser, tá? Então, ó, olha bem para sua tela aí, que do momento em que você estiver estudando no nosso material lá, concordância verbal, você vai lembrar, eu faço menção a esse assunto, verbos acompanhados de pronomes. Quando ele é transitivo direto, quando ele é transitivo indireto, o que vai acontecer com a concordância? Você vai ver também na regência aqui, que é a dependência entre as palavras, a regência nominal, a regência verbal. Vou dar também aqui uma orientação para vocês. Comecem a analisar a regência, por exemplo, com verbos aqui, ó, a regência verbal. Pega os verbos que têm mais de um sentido primeiro, né, porque eles são verbos mais questionados. Tem o verbo agradar, por exemplo, no sentido de... O verbo agradar tem sentido de satisfazer, tem sentido de fazer carinho.
Você vai ver também os verbos bitransitivos que tem 2 objetos. São os verbos mais questionados, tá? E é decoreba, vocês vão ver que no início do estudo é mais ou menos isso. Eu vou pegar, por exemplo, o verbo assistir. Olha, o verbo assistir tem 4 sentidos diferentes. Eu vou decorar esses sentidos aí. Os bitransitivos, que tem 2 objetos, tá? E depois você pode pegar tanto a regência nominal quanto a verbal, principalmente aquilo que tem preposição a. Né? Eu vou te explicar por quê. Porque a hora que você estuda os nomes e os verbos que têm preposição a, você já está estudando metade do acento de crase, porque termo regente exige preposição a, termo regido admite artigo a, depende da regência. Se você conhecer a regência nominal, a regência nominal e a verbal, o acento de crase vai ficar fácil. Eu vou até mostrar aqui para vocês. Ó. A colocação pronominal, gente, palavras atrativas, olha, tem que decorar também, não tem jeito, tá? Essas são as principais, tá? Mas tá vendo reticências aí, ó, porque tem mais. Então você vai ver que a próclise é uma regra, né, na língua portuguesa, porque nós temos aí a maioria das palavras atrativas aí. Crase, olha lá, tá vendo? Ó, termo regente exige preposição a, termo regido admite artigo a. O termo regente é verbo ou nome, tá bom? Aqui, ó, verbo, aqui, ó, ou um nome, um substantivo, adjetivo ou um advérbio, que vai exigir um complemento por preposição a. Por isso que eu comentei para vocês, comentei com vocês, ou melhor, né? Estudem na regência, principalmente, os nomes e verbos iniciados que exigem complemento por preposição a, para depois você entrar aqui na crase, tá? E, olha lá, por último, a parte de pontuação. A parte de pontuação, você vai estudar primeiro o que é a ordem direta da oração. Então aqui, ó, ordem direta, então o sujeito, né, aqui, ó, o sujeito, o verbo e o seu complemento. Sujeito, verbo e complemento não se separam por meio de pontuação. Ordem direta, sujeito e verbo complemento, sujeito, verbo e o seu objeto não podem vir a aparecer separados, tá? Pontuação nas orações coordenadas, nós vimos agora há pouco, para você encontrar uma oração coordenada, aqui você tem que estudar as conjunções, tanto coordenadas como subordinadas, e vocês vão ver que não tem outra forma, porque é bem decoreba isso, né? Então, por exemplo, ó, você identificou a conjunção como, logo aqui, ó, você fala, já sei que conjunção é essa. É uma conjunção conclusiva, então eu estou diante de uma oração coordenada. A palavra-chave para você identificar uma pontuação. Identificou um porquê, ó, estou diante de uma oração subordinada causal. Identificou um como aqui, também uma causa. Né? Então as conjunções elas vão te ajudar a responder questões de pontuação, tá certo? Bom, o que acontece aqui, gente? Se você está aí no YouTube, então o que você vai fazer aqui para nós? E para você também, né? Você vai, se você não tiver a inscrição, você vai fazer a inscrição aqui no nosso canal, no canal da Nova, para acompanhar aqui os nossos vídeos. E também eu trago o meu canal no YouTube aqui, ó, você também pode fazer a inscrição lá, toda semana a gente coloca vídeo lá no canal, vídeo de orientação, também tem ali o Instagram, né, que é minhas redes sociais, aqui as minhas redes sociais particulares, né, no caso as duas que eu mais uso aqui. Então você pode entrar lá no canal, lá no YouTube, digita lá meu nome mais o canal e também me segue lá no Instagram, porque eu coloco dicas e questões de provas toda semana, praticamente todos os dias. No Instagram, todos os dias. No YouTube, toda semana eu tenho material lá para você, tá? E mais, também, você também pode participar aqui no nosso canal, aqui na Nova, e também das nossas redes sociais, tá bom? Legal? Muito obrigado pela sua atenção. Não esquece, dá um like aí no nosso vídeo, faz seu comentário, tá? A gente vai fazer outros. Outro aviso também que eu preciso dar para você, esse material aqui, ele vai estar em PDF, disponível para você também. Por isso que é legal você acompanhar aqui a gente na Nova, tá? Nas nossas redes sociais, no canal e tal. Por quê? Porque a gente tem material para vocês aqui também. Então, essa sessão aqui de português para concursos, por exemplo, você vai ter em PDF isso também, inclusive com questão de prova, tá? Então aqui eu só mostrei como você estuda, os principais assuntos para você estudar, da gramática, aquilo que mais cai em prova. E lá no material em PDF que você também vai ter acesso, lá eu vou colocar questões desses exemplos aqui, tá? Então eu vou pegar esses 8
assuntos que vocês viram aqui. E lá no material em PDF vou colocar questões e vou explicar um por um e as questões também, legal? Então não esquece, dá um like aí, faz seu comentário e a gente está junto aqui. Grande abraço para vocês, até a próxima e bons estudos. Valeu!